Eu vou te fazer uma pergunta. Tu vai ser dentista ou tu vai ser jogador de futebol? É, isso aí foi um marco para mim na profissão. Eu sempre quis ser professor. Isso aí já dentro da faculdade teve algumas pessoas que me inspiraram muito e que eu me espelhei nelas. A primeira pessoa que eu me espelhei foi o Dr. Sérgio Abraham, que ele era dentista e que ele tinha consultório particular, ele não era professor. Quando eu entrei na faculdade, teve um professor chamado Adércio Miguel Domingues. Ele é vivo, ele é tio do Nazareno. Dava aula de patologia. E esse professor me inspirou muito, porque ele dava uma aula sensacional e ele cobrava demais da gente. A prova dele era um terror, reprovava muita gente na disciplina dele. Chegava a reprovar 10, 15 pessoas num semestre. E eu era um vadio de primeira, né? Era na quarta fase, eu só queria saber de jogar bola. E esse professor, eu tinha uma semifinal do Campeonato Estadual de Futebol de Salão e eu tinha uma semifinal em São Miguel do Oeste. E era no dia da prova dele. E ele não admitia que a gente faltasse prova, transferir e tal. E eu fui conversar com ele, dizendo que eu tinha esse jogo e que eu era federado, eu podia justificar a falta, né? Mas eu fui conversar com ele porque eu gostava muito dele. E ele disse, olha, tu pode justificar a tua falta, não te aconselho, ele brincou, não te aconselho que as minhas provas de recuperação não são muito boas. Mas, independente disso, ele falou assim para mim, olha só, Bianchini, eu vou te fazer uma pergunta, tu vai ser dentista ou tu vai ser jogador de futebol? Isso aí foi um marco para mim na profissão, porque aquela pergunta ela fez eu pensar e refletir que eu tinha que tomar uma posição na minha vida. Né? E eu não fui jogar. O treinador ficou brabo pra caramba, eu faltei o jogo e fui fazer a prova. E a partir daquele momento a odontologia começou a ser a prioridade na minha vida. E aí eu comecei a ver que existiam pessoas lá dentro que tinham feito mestrado, que tinham feito doutorado, que eram professores, que tinham pesquisa. O primeiro foi o Adércio, depois foi o professor Baratieri, o professor Silvio e depois o professor Antônio Carlos também. E depois desses aí que deram muita aula para mim, teve o Magini, que teve um papel super importante. Porque a nossa diferença de idade não era tão grande. O Magini começou como estagiário, a primeira aula que ele deu na vida foi lá na universidade foi para mim, para minha turma, quando eu estava na sexta fase. E aí o Magini, um dia que eu estava fazendo estágio na prótese, né? Então o que aconteceu? Eu me formei, estava fazendo especialização em prótese lá, aquele aperfeiçoamento, e eu já corri para a universidade e pedi para fazer um estágio na prótese. Né? Tu virava estagiário, ajudava os professores lá a carregar projetor, né? Ia assistir às aulas, ajudava no laboratório, né? Era um estagiário de docência. E eu fiz estágio na prótese durante um ano. Lá nesse estágio, o professor Wilson Adriani, o Titi, me ajudou um monte, né? E eu aprendi muito com ele também. E um dia o Magini me pegou no corredor e falou, por que tu não vem estagiar na Pério? A gente está precisando, tu tem um perfil bom, etc, etc. E aí eu conheci, teve também o professor Gilberto Arcari, que eu tinha um excelente relacionamento, o Magini e o Gilberto trabalhavam juntos, e eu vi eles se diferenciando, né? E eu disse, é isso que eu quero para mim, né? Eu quero ser que nem eles, eu quero ser que nem o Adécio, eu quero ser que nem o Silvio, eu quero ser que nem o Antônio Carlos, eu quero ser que nem o Baratieri, né? Eu quero ser que nem o Magini, eu quero ir para Bauru, eu quero começar a estudar. Então eu comecei então a ver que além da especialização, se eu quisesse ser um bom professor, eu teria que fazer um mestrado e um doutorado. Só que aqui não tinha, só tinha em Bauru e era dedicação exclusiva, eu teria que sair da faculdade, né? De estagiário, essas coisas todas. Então, o que aconteceu? Eu, como estagiário da disciplina, alguns professores da Pério se aposentaram, né? Porque o Magini me roubou da prótese, entenderam? O que ele fez? Eu era estagiário da prótese, ele me tirou da prótese e eu fui para a Pério. E na Pério se aposentaram 2, 3 professores e outros mudaram de disciplina. E aí abriu vaga para professor substituto. E eu entrei como professor substituto em 1995. Ou seja, 4 anos depois que eu me formei, eu já tinha feito as especializações, eu estava terminando a de pério, eu entrei como professor substituto na disciplina de periodontia. E aí eu fiquei 1 ano ou 2 como professor, eu acho que 1 ano como professor substituto, aí aposentou mais um outro professor lá na pério e abriu o concurso para periodontia.
E naquela minha época, né, eu e a Glaucia fomos os últimos ainda a entrar só com título de especialista na Federal. Eles abriam um concurso para professor da Federal, eles abriam, tinha que ter doutorado, não aparecia ninguém, mestrado, não aparecia ninguém, aí abria para especialista, e com especialista daí eu me inscrevi e fui aprovado no concurso. Depois de uns 2 anos veio a Glaucia, né? 2 ou 3, não me lembro bem, e foi assim que eu comecei a minha carreira de docente. E aí, lá dentro, eu demorei ainda 4 anos para fazer o meu mestrado, porque daí o Magine não deixou eu sair. Eu tive convite para fazer em Porto Alegre, dava para ir para Bauru também, mas só que daí eu tinha que parar de dar aula na Pério. E aí a disciplina ia ficar sem professores, né? Não tinha tanto professor, era difícil de contratar. E aí ele foi me segurando, dizendo, espera que nós vamos abrir aqui na Federal. E aí, e realmente abriu, em 1999, abriu o mestrado e o doutorado. E aí eu fiz o mestrado em implantodontia, fiz o doutorado em implantodontia. E aí a minha carreira acadêmica, como professor, pesquisador, ela deu um pulo. A clínica, não. Quando eu fiz mestrado e doutorado em implante, eu já fazia implante. Eu comecei a fazer implante em 93. Então eu já tinha botado muitos implantes, eu tinha feito prótese sobre implante, eu já tinha um consultório com bom movimento, meu consultório era forte. Então é isso que eu falo para vocês, a minha parte de consultório ela andava muito bem, a parte acadêmica não. E aí com mestrado e doutorado ela deu um pulo.